Topamos com um rio, e no rio tinha um elefante morto, um crocodilo e um bando de leões. Parecia que algo iria acontecer, porque o crocodilo começou a se aproximar do elefante morto. E aí um macho grande saiu das moitas e veio chegando perto do crocodilo no rio e começou a bater a pata no chão. Basicamente, achamos que estava dizendo ao crocodilo que o território era dele, para ele sair, mas o crocodilo não cedeu. Eles tomaram cuidado para se aproximar do crocodilo. Não queriam ficar perto da boca dele, então ele começou dando a volta, indo por trás. Avançou para as patas. E aí as fêmeas devem... Elas estavam ali, tudo foi muito rápido. Ele agarrou uma pata e a boca do crocodilo abriu. Naquele momento, todos pularam para trás, porque ninguém queria ficar perto daquela boca. E então eles se aproximaram e atacaram o crocodilo por trás. Sinceramente, eu não pude deixar de pensar que não era a primeira vez que esses leões interagiam com um crocodilo desse jeito. Parecia que eles sabiam o que estavam fazendo. Foi emocionante. Nunca tínhamos visto nada assim antes. E ninguém sabia o que iríamos ver. Eu consegui captar essa cena incrível. Esta cena dos leões atacando um crocodilo no rio. Um crocodilo é um oponente formidável para um leão. E é por isso que eles não costumam pegá-los. Há certos membros da espécie dos crocodilos que são mais vulneráveis. Podem estar feridos, podem ser velhos. Este equilíbrio entre predador e presa é um equilíbrio delicado. Ainda mais quando se fala de uma presa extrema, como um crocodilo. Foi rápido. Acabou, eu não sei, não demorou para terem essa interação. Achamos que foi muita sorte, porque a maior parte das pessoas que vão à África não tem chance de ver algo assim. Finalmente, acho que o crocodilo percebeu que tinha perdido a batalha e estava ferido. Sua pata direita estava sangrando. Olha o sangue na pata dele. Foi mordida? Sim, tem sangue na pata. Quem foi mordido? O crocodilo tem sangue na pata. Parecia, digamos, bobagem o crocodilo entrar numa briga com leões por uma carcaça de elefante, porque ele era um e eles eram um bando. Era uma batalha perdida. O crocodilo se esgueirou com a pata sangrando e não o vimos mais depois disso. Encontramos uma manada grande de búfalos, talvez uns 300. E começamos a ouvir berros de búfalo. Parecia que eles vinham mais ao norte de onde estávamos. Então passamos pela manada. E para nossa surpresa, encontramos um bando de 10 ou 12 mabecos tentando abater 2 búfalos. Por uns 10 minutos, eles largaram um búfalo mais velho e se concentraram no mais jovem. Havia 3 ou 4 atacando a anca deste búfalo, enquanto o resto atacava a cara. E toda vez que o búfalo tentava se virar para tirar o resto de cima dele, os mabecos na frente só se aproximavam mais, quase até o focinho, tentando morder o seu focinho para obrigá-lo a continuar olhando para eles, enquanto os outros mordiam sua cauda e anca. 4 mabecos importunando um filhote de búfalo, mordendo sua anca e tentando desviá-lo da frente. Os búfalos são um animal que eles não costumam perseguir. O mabeco come uma série de presas, tipicamente o antílope de tamanho médio. Mas ele é um carnívoro grande e é oportunista. Ele não vai dispensar uma oportunidade se pode abatê-la. Nós sabíamos que tinham aberto o búfalo e que ele estava morto. Eu estava com 6 hóspedes e meu guia Foster. De repente, Foster nos mandou parar e gritou, "Leopardo!" Depois de uns 10 minutos sentados ali, ele se mexeu um pouco e a cabeça de um imenso javali fêmea apareceu ligeiramente pelo buraco. Ele ficou tenso e deu para ver que ele se preparava porque ela queria fugir. Segundos depois, ela saiu chispando. Ele saltou sobre o buraco e a apanhou. Ela tentava escapar, era enorme. Algumas vezes ela levantou e ele conseguiu jogá-la no chão de novo.
Isto aconteceu 3 ou 4 vezes. Ele acabou conseguindo enfiar as garras nela e segurá-la pelo pescoço. Tem outro leopardo ali, ó. De repente apareceu outro leopardo macho. Isso pode ficar interessante, hein? Começa com um grande leopardo macho tentando abater uma fêmea grande de javali, e é uma luta. Ele a pega pela garganta, mas ela continua de pé e se debate bastante. Aí, saindo do nada, de repente, aparece um leopardo ainda maior. E nós ouvimos o guia dizendo que é um concorrente e eles não têm parentesco. Vemos o segundo leopardo chegar. Ele faz uma pausa e avalia a situação. Ele pausa por uns 5 segundos e eu acho que ele quer determinar o que está havendo. Ele tem 2 opções. Pode espantar o outro leopardo, mas aí o javali vai fugir. Então ele decide ajudar o outro a derrubar o javali. Nossa, isso é incrível! Eles nem se conhecem. Isso é algo que eu nunca vi. 2 leopardos se ajudando. Eles rolaram e os 2 leopardos se reposicionaram e prenderam cada lado do pescoço do javali. Nessa altura, o javali estava de pé, lutando para permanecer de pé. Os 2 leopardos puxavam de lado a lado. Esta briga prosseguiu um tempo. Finalmente, o javali começou a ceder. Não é comum ver 2 leopardos machos juntos assim, ainda mais tão próximos. Claro, eles se encontram em suas patrulhas territoriais. Às vezes, eles literalmente se atropelam em seus limites. E se der sorte, você consegue vê-los brigando, mas vê-los juntos na mesma caçada é praticamente inédito. Ver um leopardo e ver 2 leopardos machos abatendo um javali daquele jeito é algo que eu nunca tinha visto. Leopardos são caçadores altamente eficientes e, normalmente, eles derrubam a presa rápida e eficazmente. Mas não é o caso com javalis. Lembre-se que javalis têm pescoços bem grossos e muitos músculos, onde eles, de fato, tentam subjugar o animal e sufocá-lo. E foi exatamente o que aconteceu com o primeiro leopardo nesse caso. Quando o javali finalmente parou e acabou morrendo, o segundo leopardo que chegou no local se virou. E aí vemos ele se abaixar no lugar. E enquanto ele se afasta, o primeiro macho que fez todo o esforço, que realmente merecia a presa, deixa por isso mesmo e fica para trás, observando sua presa ser levada embora. Não eram apenas 2 leopardos enormes, era também um javali enorme. E ele o carregou com facilidade, e isso nos mostra a força do leopardo. Do começo ao fim foi tudo emocionante. Todo mundo ficou preso naquilo, não dava para desviar o olhar. Você não sabia para onde olhar quando o outro leopardo chegou. Foi sensacional. Guias de caça veem coisas incríveis nos safaris, mas eu até aposto que esta foi a visão mais especial que este jovem guia teve em sua vida. Nossa, nem acredito que isso está acontecendo aqui. Essa foi uma interação presenciada por membros do grupo conservacionista Pretoma, que opera ao redor da Ilha Cocos. Ela durou vários minutos, enquanto o tubarão-tigre tentava um ângulo para pegar a tartaruga. Nesse tempo, a tartaruga tentava evitar virar comida. Ela fica virando o casco contra o tubarão-tigre e continua nadando em direção ao tubarão para ficar de olho nele. Você não quer perder de vista a coisa que quer comer você. Esse é um belo exemplo de 2 animais de características únicas se olhando. O tubarão-tigre é conhecido por caçar todo tipo de coisa. Ele tem, eu acho, a reputação imerecida de ser a lixeira do mar. Mas ele parece ter o hábito de caçar tartarugas marinhas. Várias espécies de tubarão teriam tartarugas como presas. Mas o tubarão-tigre é um dos poucos que consegue perfurar o casco duro da tartaruga, seu esqueleto e outras medidas de proteção. A tentativa de pegar, e particularmente o comportamento evasivo da tartaruga, foi algo incrível de se ver. O tubarão-tigre continua nadando ao redor da tartaruga, tentando pegá-la. Mas veja que a tartaruga fica virando o casco contra a boca do tubarão, assim ele não pode mordê-la. Ela usa o casco como um escudo. O tubarão-tigre tem mandíbulas muito poderosas, que são articuladas de modo a ter uma mordida muito forte.
Os dentes do tubarão-tigre também são interessantes. São curvados. E eles têm uma ação mais de serrar. A combinação disso, a ação de serrar dos dentes e a articulação das mandíbulas, significa que ele consegue perfurar o casco da tartaruga de um jeito que não muitos predadores conseguem. O tubarão-tigre continua nadando em círculos ao redor da tartaruga, mas não consegue pegá-la, porque ela continua usando essas contramedidas. E o que presenciamos foi uma estratégia da tartaruga para ficar viva contra um animal feito para comê-la. E ela fica virando o casco contra o tubarão. Assim, é uma superfície larga que o tubarão não consegue segurar. Não importa o tipo de dente que o tubarão-tigre tem na boca, se ele não consegue prender a presa. Outra coisa que vemos é a tartaruga ficando perto do tubarão. Assim, ele não tem como manobrar e pegar a tartaruga de outro ângulo. O tubarão-tigre e a tartaruga quase parecem estar executando uma dança coreografada juntos. A tartaruga fica bem perto do tubarão e começam a virar no lugar. O que se espera que a presa faça é nadar para longe do predador o mais depressa possível. Mas a tartaruga está executando uma ação bem evasiva e deixa o corpo em ângulo e nada de maneira que o tubarão não tem como pegá-la. Observe que são círculos fechados. Ou seja, o tubarão não estava conseguindo manobrar com rapidez suficiente para ter uma boa visão da tartaruga. Também é interessante que a tartaruga imediatamente nade de lado. Assim, o tubarão não tem como mordê-la. O que ela está fazendo é mostrar a parte mais larga de seu casco, grande demais para a boca do tubarão-tigre. Isto também significa que as nadadeiras da tartaruga estão na vertical. E assim o tubarão teria que reorientar o corpo e virar de lado para conseguir morder a nadadeira. Às vezes eu acho que longe dos olhos, longe do coração, como está acontecendo embaixo da superfície, as pessoas não têm noção da interação dinâmica da cadeia alimentar. Elas acham que talvez os tubarões só comam o que querem comer, mas não é o caso. As coisas que eles gostam de comer desenvolveram estratégias para viver. É a cadeia alimentar, não um buffet. Se o tubarão pudesse comer tudo o que quisesse, quando quisesse, nada viveria o bastante para se reproduzir e o sistema todo acabaria. É emocionante ver dois animais com características evolutivas específicas se enfrentarem assim. Foi esclarecedor ver como as tartarugas sobrevivem contra um predador incrível como o tubarão-tigre. Cada estação traz novos desafios e oportunidades para predador e presa. E às vezes, inesperadamente, o predador se torna presa quando os territórios se sobrepõem. Como quando esta leoa invade o rio de um crocodilo. A batalha improvável dos predadores termina em empate. Estávamos seguindo duas leoas jovens que se separaram do bando. Elas estavam atrás de búfalos velhos que tinham deixado a manada. Um dos búfalos estava com uma perna quebrada e, obviamente, para as leoas isso era uma oportunidade real para pegar um animal ferido que daria muita carne. Elas cercaram os búfalos por um tempo enquanto se aproximavam. Claro que os búfalos perceberam as duas leoas e aí as duas avançaram. Uma delas pulou em cima do búfalo e imediatamente foi lançada no ar. Elas conseguiram jogar o búfalo no chão. Foi de virar o estômago ver essa luta pela vida. Pareceu que o búfalo gritou muito tempo, sendo agarrado pelas leoas. Estes búfalos estão sozinhos porque foram expulsos do rebanho. Vemos o búfalo gritando e isso é basicamente um grito de alarme ou pânico. Se tivesse mais uns búfalos ali, haveria chance de coletivamente eles irem ajudar os camaradas. Depois de uns 20 minutos de gritos, o búfalo finalmente fez silêncio.
E aí uma leoa o solta e vai para trás. Nessa hora, talvez o búfalo sinta que não está com aquele peso na garganta e consegue levantar a cabeça. E então ele se levantou e se movimentou. Foi sorte, podia ter acontecido qualquer coisa. Os búfalos são animais muito fortes. Se os chifres tivessem tocado na leoa, teria sido fatal. Pelo próprio impacto e óbvio, se um chifre entra no leão, ele pode estripá-lo. Este é um búfalo macho adulto, provavelmente pesa uns 800 quilos e as leoas provavelmente pesam 130, talvez 140 quilos. Atacar um animal desse tamanho pede enormes reservas de força do leão. E você vê inicialmente o búfalo cair e ele parece enfraquecido, mas enquanto está ali deitado, ele está juntando forças, enquanto as leoas, na tentativa de dominar o búfalo, estão usando toda a sua força. Quando o búfalo recupera a força, ele levanta, e sem muita resistência das leoas, ele pôde se afastar. Porém, ele está ferido e outros predadores logo seguirão sua trilha, porque vão saber que ele está comprometido. Este búfalo, através de coragem, força e determinação, conseguiu se safar, mas quando você vê um animal com uma pata quebrada, você sabe que seu fim está próximo. De certa forma, talvez, se tivesse acabado ali mesmo, fosse um pouco melhor. Tínhamos acabado de desfazer as malas após uma viagem longa de carro e todo mundo estava ansioso para ir à piscina, beber alguma coisa, relaxar. Mas de repente, saído do mato atrás da piscina, veio um elefante enorme. Tendo escolha, os elefantes bebem todo dia e percorrem distâncias enormes para ir a uma fonte de água. Eles bebem até 100 litros por vez. Eles são muito dependentes de água, então é por isso que ficam perto dela e em áreas com pouco suprimento, dependendo da estação. Ele foi direto para a piscina, parou e bebeu por um tempo. Aí simplesmente virou e foi de volta para o mato, tão rápido quanto chegou. Parece que este macho já tinha estado ali. Ele sabe exatamente onde ir e eu acho que é por isso que está tão confiante. Ele não hesita, vai direto para lá. Se não tivesse estado aí antes, ele seria mais cauteloso, olharia os arredores, pararia e avaliaria a situação. Mas não, ele vai e começa a beber e só quando a pessoa que está filmando se mexe que ele dá atenção. E neste determinado dia, tinham outras pessoas na piscina e alguém filmando. Foi isso que o fez parar e, de repente, ele ficou ciente da situação e por isso foi embora. Todo mundo ficou chocado e meio abalado, mas foi mesmo um momento especial. E ainda bem que eu consegui filmar. As pessoas na piscina reagiram bem ao ficarem calmas e paradas. Se tivessem levantado, batido palmas ou gritado, isso teria forçado o elefante a reagir. E isso teria dois resultados: ele agir na defensiva ou agir com submissão e se retirar. O elefante não entraria na piscina para fazer alguma coisa a eles, mas eles agiram certo, ficando calmos, e assim o elefante reagiu igual. Foi mesmo uma experiência incrível. Eu adoro elefantes, são meu animal favorito e ver um de tão perto na vida real e poder apreciar o seu tamanho e sua calma foi muito especial. Meu marido e eu estávamos observando búfalos africanos se banhando e pastando perto da lagoa quando, de repente, dois machos começaram a brigar. O nível de violência da luta era incrível. Você via os machucados nos chifres, no escudo acima da testa, por causa da força bruta dos dois animais se enfrentando. Era uma luta intensa. E não ocorreu só danos aos chifres. Eles estavam excretando bastante. Os dois estavam empatados. O búfalo é um herbívoro grande e pesado que vive em grupos grandes. E viver em grupos grandes pode criar chances para alguns desses indivíduos discordarem entre si, particularmente os machos.
eles nascem num grupo grande, crescem com outros búfalos jovens. Um dia na vida irão se tornar machos dominantes, e esses búfalos jovens costumam participar de brigas, testando os rivais mesmo sendo um macho jovem. Quando eles se chocaram primeiro, o impacto foi incrível, fez um barulho. Deu para ouvir e aí todo mundo ficou vendo isto nos 20 minutos seguintes. Eles ficaram cabeça com cabeça umas vezes. E aí virou mais um jogo de empurra. Existe uma diferença grande em termos de uma briga real de búfalos por domínio da manada e briga por diversão. A briga de verdade entre búfalos tem um ritual prévio. É típico eles andarem paralelamente ao outro, tentando parecer bem grande. E no fim, se chegarem às vias de fato, eles ficam a uns 30 metros de distância do outro, partem e batem a cabeça com agressividade. Lutam, até que um búfalo vai perceber que o outro é mais forte. Aí os dois ficaram presos. A pata esquerda da frente do mais velho prendeu sob o chifre do mais novo e o chifre do mais velho estava sendo pressionado fundo na bochecha do outro. O mais velho estava literalmente sendo arrastado. Ele estava de joelhos. Um chifre partiu. Deu para ouvir ele partindo. Nossa, tem razão. Fez um eco tão alto quando partiu. É um chifre. Nossa, tem razão. Olhe, sangue. Teve um jato de sangue e no resto da luta deu para ver o sangue pingando do chifre, entrando na orelha do animal. E essa perda do chifre deixou o macho mais velho em desvantagem. Ele não conseguia mais travar os chifres, mas isso não o deteve. Eles continuaram pelo menos mais 7 minutos depois disso. E, de repente, o mais jovem virou e começou a correr. O outro perseguiu um pouco e tudo ficou calmo de novo. Este é um exemplo clássico de luta de búfalos jovens por brincadeira. À primeira vista, acham que a luta é séria, mas não é o caso. Quando você olha os escudos dos dois búfalos, essa parte frontal onde ficam os chifres, os escudos não estão inteiramente unidos. Nos machos velhos, eles se fundem. Nos machos dominantes também, seja qual for o caso. Estes dois machos jovens, travando os chifres, são como dois adolescentes lutando no sofá da mãe. Só estão brincando. É normal eles lutarem, mas só estão medindo a força do outro e adquirindo experiência de como se comportar numa situação de confronto físico. Para algumas pessoas foi demais. Umas senhoras tiveram que se afastar da cena por causa do sangue, da violência, do suor. O búfalo, como qualquer um lutando de brincadeira, ele pode sofrer pequenos acidentes. Vemos que um dos búfalos teve o chifre quebrado ou um pedaço dele se partiu. Isso é igual ao que acontece quando se luta no sofá. Sempre há um acidente e você se encrenca porque quebra um vaso da sua mãe ou algo assim. Depois desse encontro, eu tenho certeza que vou voltar à África. Não sei quando, mas eu vou voltar. Se eu vir uma coisa assim de novo, vou me considerar muitíssimo afortunada. É um chifre. Nossa, tem razão. Eu estava num safari e a guia nos levou a um lugar famoso, onde supostamente sempre tem muitos leões e leopardos à solta. Quando chegamos, ficamos maravilhados ao ver um leopardo no alto de uma rocha, comendo sua presa, um impala morto. Comecei a filmar o leopardo e, de repente, depois de uns 2 segundos, uma leoa saiu do nada. Ela atacou o leopardo e pegou o impala. Ah, sim. Ah, eu não acredito. Meu Deus. Olha que fácil, ele nem notou. Vê-se claramente que a carcaça ainda não foi muito comida. Provavelmente, ele o matou mais cedo de manhã.
E aí o leopardo levou para as rochas para guardá-lo. Meu palpite é que a leoa foi ali só para descansar, mas topou com o leopardo. Infelizmente, leões são muito maiores. Não tinha chance de o leopardo recuperar sua presa. Foi impressionante ver como o leão espantou o leopardo só com um ataque. A força do leão era impressionante. A guia também se surpreendeu ao ver isso. Ela disse que era incrível ver uma coisa dessas. Se você nunca esteve numa dessas saliências de pedra, o que você vê lá são muitos recantos, fendas, fissuras. O leopardo colocaria a carcaça numa delas, esperando se alimentar com calma e paz. Mas não foi assim. Provavelmente o que aconteceu foi que o leopardo estava devorando a presa e a leoa apareceu. Ela procurava o mesmo lugar, mas para descansar, e aí viu a carcaça. O leopardo fugiu. E aí vimos que ele estava observando a leoa comer o impala. Um leão comendo uma coisa e o leopardo só observando. O leopardo rapidamente se dá conta de que não corre perigo, a leoa só queria sua comida. Mas é provável que ele fique por ali, porque se os leões saírem, podem deixar algum resto para ele. Todo mundo ficou empolgado por ver isto. E continuamos falando no assunto a tarde toda. À noite, todos compararam suas fotografias e os vídeos que fizeram. Como leopardos e leões adoram essas pedras altas, sempre se certifique, ao percorrer o Parque Nacional Kruger, de parar e olhar atentamente, porque sempre haverá a chance de ver alguma ação. Nossa! Naquele dia, chegamos ao rio meio tarde para presenciar as famosas travessias. E de início, nós ficamos decepcionados. Tinha um crocodilo grande, com um gnu na boca. Vimos um gnu solitário. Ele começou a se dirigir para a margem do rio, direto para este crocodilo grande. Eles como que se olharam e prosseguiram como dois pedestres na rua. Todos ficamos felizes por esse ser o resultado desse primeiro cenário. A saga continuou para o pobre gnu, que não conseguia achar saída para a margem. E, de repente, um hipopótamo pulou bem na frente dele, e o coitado do gnu levou o maior susto. Hipopótamos tendem a fazer coisas interessantes quando interagem com outras espécies. Isso depende muito da idade e da espécie do hipopótamo. Um macho recém-expulso de uma manada grande é mais passível de ter interações agressivas com outros animais. Enquanto que fêmeas que perderam o filhote, talvez afogado ou morto por um crocodilo, são propensas a exibir um comportamento típico, que teriam com um filhote de hipopótamo em perigo. Quando o hipopótamo surgiu da água na frente dele, na verdade até que foi engraçado. O gnu continuou descendo o rio com o hipopótamo atrás. E obviamente nervoso por cruzar o rio de novo. Ele estava preso entre um barranco, o hipopótamo e a água, e possivelmente outros crocodilos. Torcíamos para que o gnu conseguisse sair de algum jeito. Teve uma hora em que o gnu subiu numa margem e olhou para o hipopótamo, que também saiu um pouco da água, e eles se entreolharam por bastante tempo. E foi um momento muito especial de dois animais se olhando, tentando obter uma resposta para uma pergunta desconhecida. A parte mais engraçada deste incidente todo foi quando o hipopótamo e o gnu acabaram ficando na mesma área plana ao lado do rio. O hipopótamo saiu e deu um susto no gnu, que saiu correndo também. E o hipopótamo foi atrás dele. Ver um hipopótamo perseguir um gnu também foi uma coisa especial de ver e uma parte engraçada da história. Finalmente, o pobre gnu decidiu que o único modo de sair desta infelicidade e deste tormento era atravessar pela terceira vez o rio Mara.
e se arriscar com outro hipopótamo, que de fato nadou ao lado dele. E devagar, bem devagar, ele começou a enfraquecer cada vez mais e demorando mais para cobrir a distância na correnteza do rio. Por sorte, e ainda bem para nós, testemunhamos o pobre Gnu chegar finalmente no outro lado do rio, subir a margem bem devagar e vacilante e ir na direção do rebanho que estava pastando. E esse foi um final muito feliz para uma história muito engraçada. Pessoalmente, eu fiquei satisfeito pelo Gnu, que demonstrou coragem e determinação para chegar ao seu destino. E quando ele se dirigiu para o rebanho, foi o fim de uma boa história. Vimos umas garoupas. Tentei chegar perto e filmá-las. Não precisei chegar muito, porque elas vieram atrás de mim. E depois disso, elas ficaram um tempo comigo. A maior parte do mergulho, uma ficou comigo. Ela me seguia, e eu não sei por qual motivo. Talvez ela só quisesse comida. Então eu tentei filmar outras coisas, mas a garoupa ficou comigo. Aí desisti de tentar fazer outra coisa, e eu estava com um amigo que podia me filmar, me divertindo com a garoupa. Passei uns 20 minutos brincando com ela, nadando por ali. E mesmo quando voltei para o barco, vi a garoupa ainda tentando me seguir. Garoupas são grandes, são predadoras. São peixes de Recife. São conhecidas por serem uma espécie curiosa. É frequente se aproximarem de mergulhadores ou objetos estranhos para investigá-los. Isto é particularmente verdadeiro quando estão defendendo seu território. A garoupa está claramente interessada no que está vendo e fica com o nariz grudado na câmera na sequência inteira do vídeo. A câmera que o mergulhador está usando tem uma porta-domo e ela pode estar refletindo a garoupa. Então, ela olha para isso como se houvesse outro peixe tentando entrar em seu território ou tentando nadar ali. Claro que o que acontece é que, como a garoupa está contra a câmera, o peixe espelhado, o peixe refletido, ela não recua. E isso mantém essa interação constante, como se o peixe invasor não saísse de lá. Essencialmente, isto até parece um impasse entre uma garoupa e a mesma garoupa. De vez em quando, a garoupa quase bate na câmera. Ela parece estar testando quais são as intenções do peixe refletido. No entanto, como a própria garoupa não está sendo agressiva ou demonstrando comportamento agressivo, o peixe refletido na câmera não demonstraria atitude agressiva. Portanto, é um impasse pacífico. Algo como você fica aí que eu fico aqui, mas vou ficar de olho em você. Há fontes quentes vulcânicas nessa área. E os macacos começaram a ver que a 15 graus negativos não havia melhor ideia do que se aquecer dentro das fontes. São grupos de macacos estão na água se aquecendo. Estão relaxando, se penteando. Definitivamente, seu pelo é uma adaptação ao frio. Os que vivem nessa área, particularmente, têm pelos mais grossos ou longos. E com certeza é uma adaptação ao frio extremo. Nós estamos vendo fêmeas de alto escalão e provavelmente o macho dominante na água. O que vemos na periferia são os jovens menos importantes e, infelizmente, eles têm de ficar atrás. O guarda vem de manhã e joga comida. Algumas sementes, e eles começam a procurar. Tem comida na neve, e eles escavam um pouco e jogam sementes na água. Mas nem todos os macacos podem ir pegar as sementes submersas. Eu não tinha nenhuma expectativa de ver macacos se alimentando ou mergulhando.
o que é uma grande surpresa. Tinha um no meio da lagoa, tentando apanhar sementes, e eles usam os pés com habilidade. Vê-se que é uma técnica difícil. Eles enxergam na água, usando os pés para pegar a semente, levar até as mãos e depois comer. Eles têm pés e mãos muito sensíveis, com muita destreza. Os nervos dali ficam bem perto da superfície e eles conseguem sentir as partículas de comida e conseguem agarrá-las. Eu vi um que sabia mergulhar e comer embaixo da água. Então ele conseguia ver, achar uma semente, pôr na boca e depois subir. Foi engraçado ver esta diferença entre um indivíduo e o outro e o resto do grupo. O que vemos, muito provavelmente, é comportamento aprendido. Devia ter um macaco mais inteligente ou alguns macacos que perceberam que em temperaturas geladas essa água é gostosa e eles foram corajosos e inteligentes para entrar. E isso é comportamento aprendido que os outros macacos imitam. Eu nunca tinha visto nada igual antes. Eu vi muitos filmes desses macacos, vi muitos documentários, mas eu nunca tinha visto um macaco mergulhar. Eu sei que macacos têm várias habilidades. Eles são espertos, mas mergulhar na água como nós, procurar comida, isto foi único. Eu acho que foi um macaco muito esperto que aprendeu a mergulhar para não ter de sair da lagoa para pegar comida. A comida vinha até ele. O único desafio era pegar a semente no fundo e um aprendeu a fazer isso com os pés e o outro aprendeu a mergulhar e conseguia submergir e sua recompensa era a comida. O que eu aprendi com essa experiência foi que macacos são animais muito espertos e podem aprender coisas novas, dependendo das necessidades de seu ambiente. Eles têm membros incríveis, pernas e braços que operam muito bem, por isso não precisam de cauda. Isso também existe entre grandes símios e outros macacos que usam cauda prehensile. Eles não precisam ir de uma árvore a outra. E depois de ver isto, eu fiquei obcecado por estes animais, os macacos, e como eles usam ferramentas, sua esperteza, e sempre que posso, vou a um lugar que tem um grupo de macacos. E a maioria deles é esperta, mas alguns são únicos. E eu sempre procuro esses comportamentos singulares. Foi uma sorte e uma felicidade eu ter caixa submarina para captar este comportamento quando eu o vi, porque tinha outros fotógrafos ali, mas nenhum deles tinha caixa. E isto é que é estar no lugar certo, na hora certa. Mas sem o equipamento apropriado, talvez você não consiga capturar. Nós filmamos algo que é, para mim, muito legal. É o que faríamos se estivéssemos num spa em um lugar muito frio. É muito interessante e, quando procuramos esta diferença entre os indivíduos, sem vê-los todos iguais, são animais, têm o mesmo comportamento, só que não. Eles são únicos, como nós. Que ele se preparava porque ela queria fugir. Segundos depois, ela saiu chispando. Ele saltou sobre o buraco e a apanhou. Ela tentava escapar, era enorme. Algumas vezes ela levantou e ele conseguiu jogá-la no chão de novo. Isto aconteceu 3 ou 4 vezes. Ele acabou conseguindo enfiar as garras nela e segurá-la pelo pescoço. Tem outro leopardo ali, ó. De repente apareceu outro leopardo macho. Isso pode ficar interessante, hein? Começa com um grande leopardo macho tentando abater uma fêmea grande de javali, e é uma luta.
Ele a pega pela garganta, mas ela continua de pé e se debate bastante. Aí, saindo do nada, de repente, aparece um leopardo ainda maior. E nós ouvimos o guia dizendo que é um concorrente e eles não têm parentesco. Vemos o segundo leopardo chegar. Ele faz uma pausa e avalia a situação. Ele pausa por uns 5 segundos e eu acho que ele quer determinar o que está havendo. Ele tem 2 opções. Pode espantar o outro leopardo, mas aí o javali vai fugir. Então ele decide ajudar o outro a derrubar o javali. Nossa, isso é incrível! Eles nem se conhecem. Isso é algo que eu nunca vi. 2 leopardos se ajudando. Eles rolaram e os 2 leopardos se reposicionaram e prenderam cada lado do pescoço do javali. Nessa altura, o javali estava de pé, lutando para permanecer de pé. Os 2 leopardos puxavam de lado a lado. Esta briga prosseguiu um tempo. Finalmente, o javali começou a ceder. Não é comum ver 2 leopardos machos juntos assim, ainda mais tão próximos. Claro, eles se encontram em suas patrulhas territoriais. Às vezes, eles literalmente se atropelam em seus limites. E se der sorte, você consegue vê-los brigando, mas vê-los juntos na mesma caçada é praticamente inédito. Ver um leopardo e ver 2 leopardos machos abatendo um javali daquele jeito é algo que eu nunca tinha visto. Leopardos são caçadores altamente eficientes e, normalmente, eles derrubam a presa rápida e eficazmente. Mas não é o caso com javalis. Lembre-se que javalis têm pescoços bem grossos. Topamos com um rio, e no rio tinha um elefante morto, um crocodilo e um bando de leões. Parecia que algo iria acontecer, porque o crocodilo começou a se aproximar do elefante morto. E aí um macho grande saiu das moitas e veio chegando perto do crocodilo no rio e começou a bater a pata no chão. Basicamente, achamos que estava dizendo ao crocodilo que o território era dele, para ele sair, mas o crocodilo não cedeu. Eles tomaram cuidado para se aproximar do crocodilo. Não queriam ficar perto da boca dele, então ele começou dando a volta, indo por trás. Avançou para as patas. E aí as fêmeas devem... Elas estavam ali, tudo foi muito rápido. Ele agarrou uma pata e a boca do crocodilo abriu. Naquele momento, todos pularam para trás, porque ninguém queria ficar perto daquela boca. E então eles se aproximaram e atacaram o crocodilo por trás. Sinceramente, eu não pude deixar de pensar que não era a primeira vez que esses leões interagiam com um crocodilo desse jeito. Parecia que eles sabiam o que estavam fazendo. Foi emocionante. Nunca tínhamos visto nada assim antes. E ninguém sabia o que iríamos ver. Eu consegui captar essa cena incrível. Esta cena dos leões atacando um crocodilo no rio. Um crocodilo é um oponente formidável para um leão. E é por isso que eles não costumam pegá-los. Há certos membros da espécie dos crocodilos que são mais vulneráveis. Podem estar feridos, podem ser velhos. Este equilíbrio entre predador e presa é um equilíbrio delicado. Ainda mais quando se fala de uma presa extrema, como um crocodilo. Foi rápido. Acabou, eu não sei, não demorou para terem essa interação. Achamos que foi muita sorte, porque a maior parte das pessoas que vão à África não tem chance de ver algo assim. Finalmente, acho que o crocodilo percebeu que tinha perdido a batalha e estava ferido. Sua pata direita estava sangrando. Olha o sangue na pata dele. Foi mordida? Sim, tem sangue na pata. Quem foi mordido? O crocodilo tem sangue na pata. Parecia, digamos, bobagem o crocodilo entrar numa briga com leões por uma carcaça de elefante, porque ele era um e eles eram um bando. Era uma batalha perdida. O crocodilo se esgueirou com a pata sangrando e não o vimos mais depois disso.
Encontramos uma manada grande de búfalos, talvez uns 300. E começamos a ouvir berros de búfalo. Parecia que eles vinham mais ao norte de onde estávamos. Então passamos pela manada. E para nossa surpresa, encontramos um bando de 10 ou 12 mabecos tentando abater 2 búfalos. Por uns 10 minutos, eles largaram o búfalo mais velho e se concentraram no mais jovem. Havia 3 ou 4 atacando a anca deste búfalo, enquanto o resto atacava a cara. E toda vez que o búfalo tentava se virar para tirar o resto de cima dele, os mabecos na frente só se aproximavam mais, quase até o focinho, tentando morder o seu focinho para obrigá-lo a continuar olhando para eles, enquanto os outros mordiam sua cauda e anca. 4 mabecos importunando um filhote de búfalo, mordendo sua anca e tentando desviá-lo da frente. Os búfalos são um animal que eles não costumam perseguir. O mabeco come uma série de presas, tipicamente o antílope de tamanho médio. Mas ele é um carnívoro grande e é oportunista. Ele não vai dispensar uma oportunidade se pode abatê-la. Nós sabíamos que tinham aberto o búfalo e que ele estava morto. Eu estava com 6 hóspedes e meu guia Foster. De repente, Foster nos mandou parar e gritou, "Leopardo!" Depois de uns 10 minutos sentados ali, ele se mexeu um pouco e a cabeça de um imenso javali fêmea apareceu ligeiramente pelo buraco. Ele ficou tenso e deu para ver... E muitos músculos, onde eles de fato tentam subjugar o animal e sufocá-lo. E foi exatamente o que aconteceu com o primeiro leopardo nesse caso. Quando o javali finalmente parou e acabou morrendo, o segundo leopardo que chegou no local se virou e aí vemos ele se abaixar no lugar. E enquanto ele se afasta, o primeiro macho que fez todo o esforço, que realmente merecia a presa, deixa por isso mesmo e fica para trás, observando sua presa ser levada embora. Não eram apenas 2 leopardos enormes, era também um javali enorme. E ele o carregou com facilidade, e isso nos mostra a força do leopardo. Do começo ao fim foi tudo emocionante. Todo mundo ficou preso naquilo, não dava para desviar o olhar. Você não sabia para onde olhar quando o outro leopardo chegou. Foi sensacional. Guias de caça veem coisas incríveis nos safaris, mas eu até aposto que esta foi a visão mais especial que este jovem guia teve em sua vida. Nossa, nem acredito que isso está acontecendo aqui. Essa foi uma interação presenciada por membros do grupo conservacionista Pretoma, que opera ao redor da Ilha Cocos. Ela durou vários minutos, enquanto o tubarão-tigre tentava um ângulo para pegar a tartaruga. Nesse tempo, a tartaruga tentava evitar virar comida. Ela fica virando o casco contra o tubarão-tigre e continua nadando em direção ao tubarão para ficar de olho nele. Você não quer perder de vista a coisa que quer comer você. Esse é um belo exemplo de 2 animais de características únicas se olhando. O tubarão-tigre é conhecido por caçar todo tipo de coisa. Ele tem, eu acho, a reputação imerecida de ser a lixeira do mar. Mas ele parece ter o hábito de caçar tartarugas marinhas. Várias espécies de tubarão teriam tartarugas como presas. Mas o tubarão-tigre é um dos poucos que consegue perfurar o casco duro da tartaruga, seu esqueleto e outras medidas de proteção. A tentativa de pegar, e particularmente o comportamento evasivo da tartaruga, foi algo incrível de se ver. O tubarão-tigre continua nadando ao redor da tartaruga, tentando pegá-la. Mas veja que a tartaruga fica virando o casco contra a boca do tubarão, assim ele não pode mordê-la. Ela usa o casco como um escudo. O tubarão-tigre tem mandíbulas muito poderosas, que são articuladas de modo a ter uma mordida muito forte. Os dentes do tubarão-tigre também são interessantes, são curvados. E eles têm uma ação mais de serrar. A combinação disso, a ação de serrar dos dentes e a articulação das mandíbulas, significa que ele consegue perfurar o casco da tartaruga de um jeito que não muitos predadores conseguem. O tubarão-tigre continua nadando em círculos ao redor da tartaruga, mas não consegue pegá-la, porque ela continua usando essas contramedidas. E o que presenciamos foi uma estratégia da tartaruga para ficar viva contra um animal feito para comê-la. E ela fica virando o casco contra o tubarão.
Assim, é uma superfície larga que o tubarão não consegue segurar. Não importa o tipo de dente que o tubarão-tigre tem na boca, se ele não consegue prender a presa. Outra coisa que vemos é a tartaruga ficando perto do tubarão. Assim, ele não tem como manobrar e pegar a tartaruga de outro ângulo. O tubarão-tigre e a tartaruga quase parecem estar executando uma dança coreografada juntos. A tartaruga fica bem perto do tubarão e começam a virar no lugar. O que se espera que a presa faça é nadar para longe do predador o mais depressa possível. Mas a tartaruga está executando uma ação bem evasiva e deixa o corpo em ângulo e nada de maneira que o tubarão não tem como pegá-la. Observe que são círculos fechados. Ou seja, o tubarão não estava conseguindo manobrar com rapidez suficiente para ter uma boa visão da tartaruga. Também é interessante que a tartaruga imediatamente nade de lado. Assim, o tubarão não tem como mordê-la. O que ela está fazendo é mostrar a parte mais larga de seu casco, grande demais para a boca do tubarão-tigre. Isto também significa que as nadadeiras da tartaruga estão na vertical, e assim o tubarão teria que